O gênero Leishmania é formado por parasitos intracelulares obrigatórios, que são literalmente mestres da adaptação. A gente está lidando com um patógeno digenético. E o que isso significa na prática? Significa que o ciclo de vida dele exige a exploração de dois hospedeiros completamente distintos, o inseto vetor invertebrado e o mamífero vertebrado como nós. Para conseguir fazer essa travessia absurda entre mundos biológicos tão diferentes, o parasita orquestra uma série de adaptações moleculares e fisiológicas impressionantes. Então, vamos dissecar agora a biologia e a patogenia exatas que permitem que esse organismo subverta de forma tão brilhante o sistema imunológico humano. O nosso roteiro de hoje é bem direto e cobre 5 pilares funcionais. Começamos com a taxonomia e morfologia celular, passando pela transmissão e metaciclogênese, invasão e evasão imune, leishmaniose tegumentar e fechando com a leishmaniose visceral e o calazar. Seção 1. Taxonomia e morfologia celular. Para entender a doença de fato, é absolutamente crucial dominar primeiro essa fundação estrutural e a classificação evolutiva do parasito. Se a gente rastrear a taxonomia lá do domínio eucariota, descer pela ordem Kinetoplastida e chegar na família Trypanosomachidae, a gente encontra algo super interessante. Dentro do próprio gênero Leishmania, existe uma bifurcação evolutiva vital. Nós temos uma divisão muito rigorosa em dois subgêneros, Leishmania e Viania. E olha, isso não é só uma formalidade de nomenclatura para deixar os livros mais difíceis, tá? Essa divisão dita exatamente como e onde o parasito vai colonizar o inseto vetor. A diferença funcional exata entre esses dois subgêneros está na espacialidade. É sobre onde eles se instalam no intestino do flebotomínio. Espécies do subgênero Leishmania, como a Leishmania amazonensis ou a Elephanton, têm o que chamamos de desenvolvimento suprapilórico. Ou seja, elas se fixam exclusivamente na porção anterior do estômago do inseto. Em contraste total, as espécies do subgênero Viania, tipo a L. brasiliensis, têm desenvolvimento peripilórico. Elas colonizam primeiro a porção posterior e o piloro do inseto, e só depois migram para a porção anterior. Essa é a primeira relação de causa e efeito clara que define toda a dinâmica vetorial da doença. E para sobreviver a essa mudança de ambientes, a metamorfose é drástica. O parasito alterna entre duas morfologias principais. Lá no intestino do inseto, ele assume a forma promastigota, que mede de 10 a 15 micrômetros. Nessa fase, ele é equipado com um longo flagelo exteriorizado. Ele precisa desse motor para garantir a motilidade até as peças bucais do vetor. Mas no momento em que ele invade o hospedeiro mamífero, o jogo muda. Ele se transforma na forma amastigota, encolhendo para minúsculos 2 a 5 micrômetros. E um detalhe crucial, o flagelo não desaparece, ele é retraído. O parasito esconde o flagelo para minimizar a superfície exposta aos ataques celulares nossos e para caber direitinho no apertado vacúolo do macrófago humano. E ambas as formas compartilham o cinetoplasto, que é basicamente uma usina, uma estrutura cheia de DNA mitocondrial vital para o metabolismo energético dele. Agora, a verdadeira armadura desse parasito é o glicocálix, que fica grudado na membrana por moléculas chamadas âncoras GPI, ou glicosilfosfatidilinositol. A sacada genial aqui é a variação de espessura dessa camada. Nas formas promastigotas procíclicas, ainda no início da vida no inseto, essa camada mede uns 6 nanômetros. Mas quando o parasito amadurece para a forma infectante metacíclica, ele dobra essa armadura para 12 nanômetros. Isso dá a ele resistência máxima contra as enzimas digestivas do vetor e, principalmente, contra o nosso sistema complemento na hora da picada. Já quando ele virar mastigota seguro lá dentro da célula humana, ele simplesmente descarta essa armadura. A camada fica quase ausente, porque um escudo grosso atrapalharia a absorção de nutrientes de dentro da nossa célula. Seção 2. Dinâmica de vetores e metaciclogênese. E essa alteração cirúrgica na espessura do parasito nos leva direto para o que acontece dentro do inseto vetor. Esse ciclo biológico mostra exatamente o momento da virada. Tudo começa com a fêmea do flebotomínio sugando sangue e ingerindo macrófagos nossos lotados de amastigotas. Lá no intestino médio do vetor, esses amastigotas são liberados, se diferenciam em promastigotas procíclicos e começam a se multiplicar absurdamente por fissão binária. O grande objetivo de toda essa fase, preparar o parasito para ser ejetado na corrente sanguínea do próximo mamífero. Esse preparo estratégico recebe o nome de metaciclogênese. Mas o que dá o start nisso? Mecanisticamente falando, quando o parasito sai do mamífero quentinho e vai para o inseto, ele toma um choque, uma queda abrupta de temperatura e um aumento no pH intestinal. Esses estímulos ambientais são os gatilhos exatos. Em coisa de uma semana, aquelas formas procíclicas param de se dividir, mudam toda a bioquímica e viram os promastigotas metacíclicos. Pensem neles como verdadeiras ogivas biológicas.
São formas altamente infecciosas que sobem lá para frente do trato digestivo do inseto, formam um tampão e ficam só esperando para serem regurgitadas na próxima picada. Seção 3. Invasão e evasão imune. E o momento em que a pele humana é perfurada marca o início de uma guerra de altíssima precisão contra as nossas próprias células de defesa. O pulo do gato evolutivo aqui é uma sequência de causa e efeito chamada mimetismo apoptótico. Funciona assim. A fosfatidioserina é uma molécula que normalmente fica escondida do lado de dentro das nossas membranas celulares. Se ela aparece do lado de fora, é um sinal clássico de apoptose, de que a célula está morrendo e precisa ser recolhida de fininho, sem causar inflamação. Sabendo disso, o que o promastigota de leishmania faz? Ele expõe intencionalmente moléculas muito parecidas com a fosfatidioserina. O nosso macrófago olha para aquilo, é totalmente enganado e fagocita o parasito de forma super pacífica. Como o macrófago acha que está só fazendo uma limpeza de rotina, ele secreta citocinas anti-inflamatórias e simplesmente desliga o ataque dele, a chamada explosão oxidativa. É o cavalo de Troia perfeito. O parasito entra na célula em total e absoluto silêncio imunológico. Seção 4. Leishmaniose tegumentar. E é exatamente esse sucesso inicial na invasão invisível que resulta naquelas lesões clínicas terríveis e destrutivas que a gente vê. A patologia que vai se desenvolver depende estritamente de qual espécie fez invasão. Olhando para a epidemiologia clínica, espécies do complexo Leishmania mexicana, como a nossa L. amazonensis, estão muito associadas à leishmaniose cutânea localizada e também àquela forma raríssima e grave, a leishmaniose cutânea difusa, que acontece quando o paciente tem uma falha profunda na resposta imune celular. Por outro lado, a L. brasiliensis, que é lá do subgênero Viania, lembram? Ela é a grande culpada pela leishmaniose mucocutânea. Ela tem uma capacidade única e perigosa de metastatizar, saindo da pele e indo atacar as cartilagens nasais e palatinas. Quando a gente coloca os danos lado a lado, o impacto biológico fica muito claro. Na leishmaniose cutânea localizada, a gente nota a úlcera clássica, bordas elevadas, fundo granuloso, que geralmente fica restrita ali no local da picada. Mas nas manifestações mucosas, a virulência da L. brasiliensis provoca uma destruição excruciante do septo nasal e das estruturas em volta. E o mais chocante é que é um processo inflamatório tão intenso que a própria resposta exagerada do nosso corpo acaba contribuindo para derreter e colapsar os tecidos cartilaginosos. Seção 5. Doença visceral e calazar americano. Agora a gente muda de patamar. Saímos da destruição de tecidos localizados para uma devastação sistêmica do organismo. Nas Américas, a leishmaniose visceral, também conhecida como calazar americano, é causada pela Leishmania infantum, que muita gente no Brasil conhece como L. chagas. Ao contrário da doença cutânea, aqui a dinâmica epidemiológica é de uma zoonose bem forte que usa os cães, tanto domésticos quanto silvestres, como grandes reservatórios. E é isso que facilita demais a urbanização perigosa da doença. Biologicamente, o amastigota da L. infantum tem um tropismo fatal por órgãos internos. Ele se replica loucamente dentro dos macrófagos lá no fundo, na medula óssea, no fígado e no baço. A consequência direta dessa invasão é a tríade clínica clássica da doença visceral: febre prolongada, uma anemia profunda por causa do dano na medula e uma hepatoesplenomegalia maciça, que é o inchaço absurdo do fígado e do baço. Se não tratada, é uma condição quase sempre letal. E para mostrar como as espécies viscerais são ainda mais complexas, a gente tem a leishmaniose dérmica pós-calazar, a PKDL. É bizarro. Trata-se de um estado intermediário onde o paciente desenvolve uma erupção na pele porque alguns parasitos fogem dos órgãos internos e persistem ali na pele mesmo depois do tratamento inicial. Fatores de virulência bem específicos explicam por que isso acontece o tempo todo lá no Velho Mundo com a L. donovani, mas é algo raríssimo aqui nas Américas com a L. infantum. Por aqui, a PKDL fica quase que restrita a pacientes com o sistema imune severamente comprometido, tipo pessoas em coinfecção com o vírus HIV. E toda essa distinção imunopatológica desemboca num impasse científico formidável. Pensem bem, como é que patógenos tão geneticamente parecidos, com um arsenal bioquímico quase idêntico, conseguem causar destinos tão radicalmente diferentes na gente? De uma feridinha na pele que se cura sozinha até uma falência sistêmica fatal de múltiplos órgãos. A resposta não está escondida num único gene. Ela reside numa teia super complexa que a gente ainda não desvendeu totalmente, envolvendo a coevolução com o vetor, a composição exata da saliva do inseto e o balanço finíssimo entre a agressividade do genótipo do parasito e a nossa própria arquitetura de defesa celular.
É um quebra-cabeça monumental que a ciência ainda luta bravamente para completar.